ser cristão é motivo de alegria. Amém? A vida do cristão é uma vida alegre. A vida do cristão é uma vida alegre, e deve ser uma vida alegre, não é? A vida do cristão não é para viver enclausurado. A vida do cristão, embora o cristão ele vive como qualquer pessoa no mundo, na terra dos viventes, nós vivemos e sofremos muitas vezes as mesmas situações que o não crente, o que não serve a Deus, enfrenta. Mas nem por isso existe uma diferença. A diferença de quem serve a Deus e a diferença de quem não serve a Deus. Aí você vai para a postura de quem serve a Deus quando as lutas, quando as aflições, quando as dificuldades começam a apertar. E aí a pessoa que não tem a esperança e não conhece a Deus, essa pessoa se desespera ao ponto de fazer besteiras, não é? Nós temos visto, irmãos, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas entrando em crise, em parafuso. Crente entra em parafuso, entra sim, claro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Davi, nós vemos o profeta Elias entrando em parafuso, entrando em acocho, em aperto. Mas existe uma diferença sim, a diferença é que todos eles clamaram ao Senhor. No momento do desespero, eles se lembraram que tinham Deus, que serviam a um Deus, e esse Deus, ele era poderoso para atendê-los. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, o nosso Deus continua sendo Deus. O seu poder não mudou. O tempo passa e o nosso Deus, ele não muda. Aleluia! Glória a Deus. Então nós estamos trabalhando um tema. Por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa. E nós lemos, irmãos, aqui no texto, no Salmo 142, o salmista Davi, ele fazendo a sua declaração. E esse salmo, ele é um salmo que classifica o clamor de um homem de Deus. Salmista Davi, um homem de Deus. E a Bíblia também vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Imagine um homem ou uma mulher sendo alguém segundo o coração de Deus. Será que essa pessoa passará por dificuldade? Sim. Não é pelo fato de ser um pastor, não é o fato de ser um profeta, alguém que Deus usa, alguém que é muito usado nas mãos do Senhor, alguém que faz a obra de Deus, passar por dificuldade. Irmãos, todos nós passamos por dificuldade. Nós, em análise com o texto do qual nós estamos embasados, nossa campanha de 7 sábados, nós vemos que Paulo foi um dos homens que teve uma intimidade muito estreita com Jesus. A Bíblia diz que Paulo recebeu instruções do próprio Senhor Jesus. Ele foi instruído pelo Senhor. Claro que ele teve algumas contribuições, algumas colaborações dos demais apóstolos, do Pedro, do Tiago, do João e de tantos outros apóstolos que seguiram ao Senhor, que andaram lado a lado com o nosso mestre. Porém, a Bíblia diz que quando ele, no início da sua fé, ele percebeu que havia uma dificuldade de relacionamento no contexto daquele momento que ele estava vivenciando, um momento de novo convertido, por ser ele um homem de alta periculosidade, que outrora, dias ou quem sabe meses ou horas, havia sido perseguido, havia perseguido os cristãos, havia consentido na morte de Estevão. Esse homem, ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria chegar perto dele, porque ele era um homem que oferecia ameaças,
Então ninguém queria chegar perto, mesmo os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, mas eles não queriam. Então quando ele se converte ao Evangelho, uma das dificuldades do apóstolo Paulo foi de relacionamento. Então os discípulos ficaram meio desconfiados com ele. Será que esse cara, ele não está vindo para o Evangelho para pegar o nosso ponto fraco? Será que ele não está vindo para o Evangelho para capturar todo mundo e levar preso para Roma? Houve uma série de pensamentos que contribuíram com que os apóstolos não abraçassem Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele precisou sair de cena. Ele tinha convicção de que havia tido um encontro real com Jesus. Então isso é maravilhoso perceber na vida de Paulo, que desde o princípio ele foi alguém de forma que aceitou a Cristo de forma positiva, embora na verdade não foi ele que teve o encontro com Jesus, mas foi o próprio Jesus que interviu em seu caminho e disse: espera aí, quem você está perseguindo? Paulo, você não está perseguindo a igreja. Saulo, você não está perseguindo a igreja. Você não está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. Aí a palavra de Deus diz que Saulo se desarmou de valentia, de ignorância, de vingança, desejo de matar, desejo de fazer atrocidade, desejo de causar, desejo de noticiar que ele era o bambambam, que ele era o temível. Todo mundo se curvava diante de Saulo de Tarso, mas diante de Jesus todo mundo tem que bater continência. Diante de Jesus todos devem se render, porque ele é poder, ele é poderoso. E Saulo tinha convicção desse encontro que ele teve com Jesus. Isso é importante para nós, irmãos, termos a convicção de que nós tivemos o encontro com Jesus. Esse encontro de Jesus foi o dia em que Jesus marcou a nossa vida de alguma maneira e nos atraiu para ele. Saulo, não houve nada assim que atraísse Saulo, a não ser um grande resplendor de luz que o cercou em seu caminho e o fez cego. A Bíblia diz que Saulo caiu sem visão, e a Bíblia diz que Deus naquele momento opera na vida dele e restaura depois de um tempo. Depois que ele vai sendo direcionado para a casa do Simão, ele tem um encontro ali com Ananias. Ananias ora por ele e naquele momento as escamas caem e cria-se aquele momento. Mas o que depois daquilo, mesmo acontecendo aquilo ali, Saulo se retira para o deserto da Arábia. A Bíblia diz que Saulo passou cerca de 3 anos e meio na Arábia. Ele foi estudar, ele foi ficar a sós com Deus, e nesse processo de deslocamento, ele se retirou. Digamos que Saulo, ele teve um retiro espiritual e foi ficar a sós, foi refletir, foi pensar, repensar a vida. E a Bíblia declara que Saulo, ele teve diversas experiências com o próprio Jesus. E mesmo assim, Saulo, ele é um homem que, apesar dessas experiências, ele também sofreu enfermidades, ele teve situações difíceis, ele perdeu também parte da visão. Ele não tinha, chegou um certo tempo que a visão dele passou a tornar-se uma visão turva. Teve momentos que ele adoeceu na prisão, teve momentos que ele passou por solidão, ele teve momentos que ele desejou ter a presença dos colegas de ministério, ele não pôde ter, e houve uma série de coisas, mas tudo isso ele colocou de joelhos diante da presença do Senhor, e o próprio Senhor o confortou. Aí você me pergunta, ele foi liberto da prisão? A Bíblia diz que Saulo, ou o próprio Paulo, ele passou por um processo, esperando ali julgamento,
mas houve ali todo um procedimento que Paulo passou, mas ele não desistiu do seu propósito, do seu chamado, do seu compromisso com Deus, e isso é o que nos faz mais fortes. Então, mas Saulo em todo momento, irmãos, apesar de ser um homem que tinha um autoconhecimento, mas nos chama a atenção que Paulo, ele era um homem também que entendia que todo o poder estava no Senhor. Por essa razão ele expressa dizendo isso. Ele diz que existem situações que devem ser colocado de joelhos diante do Senhor, situações em que nós devemos realmente colocar como um propósito. É por essa razão que nós, como um propósito, colocamos aqui 7 sábados. É um propósito, irmãos. Nós precisamos dar lugar a isso, nós precisamos honrar isso, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito, Ele honra os propósitos. Deus, querendo operar, Ele não precisa disso para Deus operar. Mas Deus, em resposta às nossas posturas, muitas vezes tomamos uma postura e dizemos: Deus, por essa causa eu vou jejuar. Deus, por essa causa eu vou tirar tantos dias de oração. Deus, por essa causa eu vou empenhar mais na tua obra, né? E aí a gente começa a fazer votos, propósitos, a gente começa a colocar diante do Senhor nossos objetivos. Qual o objetivo que você está nessa campanha de 7 sábados? Qual é o objetivo? Qual é a causa? Ou nós estamos participando por participar? Existem causas específicas que precisam ser conhecidas diante do Senhor. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que nós devemos expor, não é para reter, não é para esconder, não é para ficar calado, não é para ficar mudo. Irmãos, existem situações, como por exemplo a situação de Ana. A Bíblia diz que Ana tinha uma causa. Ana, a esposa de Samuel, ou melhor, Ana, esposa de Eucana, o Samuel já é o resultado, né? Já é o resultado do propósito de Ana. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um propósito no coração, ela tinha um desejo como qualquer mulher de poder gerar filhos, até porque na antiguidade, naqueles tempos, as mulheres, elas tinham conhecimento de que Deus haveria de enviar o Messias. Então o Messias com certeza nasceria de uma mulher, com certeza o Messias não cairia do céu, não viria montado como anjo, não, mas ele nasceria de uma mulher. E a Bíblia declara, os historiadores nos contam isso, que as mulheres, elas tinham o desejo de gerar filhos, e de preferência do sexo masculino, porque entendia que o Messias, ele viria a qualquer momento e nasceria de qualquer dessas mulheres que Deus escolhesse. E Ana, ela tinha o maior sonho de ter filho. Para começar, ela já era avançada em idade, ela levou uma vida inteira de anseios e desejos de ter uma alegria na casa, de poder ter filhos correndo nos corredores da sua casa, e chamando mamãe, chamando papai. Mas a vida passou, e quando chegou já uma certa idade da vida de Ana, Ana estava ainda firme no propósito. Irmãos, quem crê no Senhor não foge do propósito. Quem crê em Jesus, quem crê no poder de Deus, sabe que hoje talvez não aconteceu, mas amanhã pode acontecer. Amanhã é um novo dia, amanhã é futuro. E o nosso Deus, Ele trabalha todos os dias. O nosso Deus é um Deus que trabalha todos os dias. O nosso Deus não é um Deus que está com os braços cruzados, só balançando numa rede. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor
que feliz é o homem que trabalha para o Senhor, que nele espera. A nossa fé, a nossa confiança está no Deus que trabalha em favor de quem confia e espera na provisão e no agir dele. É verdade que nós não devemos de modo algum cruzar os nossos braços e dizer: não, eu estou esperando no Deus que faz por mim. Irmãos, não, é o que nós estamos fazendo, esperando no Deus que faz, fazendo o quê? De joelhos dobrados, esperando no Deus que faz, clamando a Ele. É por essa razão, a Bíblia diz que Ana, ela orava de forma silenciosa. Ana era cheia do Espírito Santo. Não é porque o crente ele não tenha talvez uma ênfase, ou talvez ele não tenha uma expressão mais avivalística. Entenda isso, entendamos isso. Não é porque alguns irmãos não tenham a expressão avivalística, ou seja, uma expressão mais animadora, uma oração talvez mais de um tom mais alto, mais elevado, mais acalorado. Não, que esse irmão não é cheio do Espírito Santo. Não, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quem é cheio do Espírito Santo é quem de fato entregou a sua vida para Jesus, vive debaixo da graça, vive segundo a palavra de Deus, experimenta o temor e vive debaixo do temor do Senhor. Esse crente é cheio do Espírito Santo. Sim, aleluia. Ana era cheia do Espírito Santo. E o que nós percebemos num crente cheio do Espírito Santo é a firmeza. Firmeza de propósito. O meu Deus fará no amanhã. Ele não fez hoje, mas eu creio que o amanhã vai ser melhor. Eu creio que não aconteceu hoje, mas os meus joelhos estão dobrados. Mas os meus joelhos continuam se dobrando diante do Senhor como um propósito. Por essa causa eu continuo, por essa causa eu vou avançar, por essa causa eu continuarei a esperar, porque os meus olhos verão a manifestação do poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus por isso. E Ana, de tanto orar, não abriu mão do propósito. A Bíblia diz que eles subiam de ano em ano para ir ao templo, e era a maior alegria poder chegar no templo. Eu ouvi aqui alguns irmãos expressarem a sua alegria, dizendo que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, estar nesse lugar é bom demais. Isso é maravilhoso, irmãos, e essas palavras são animadoras. A irmã Conceição disse aqui que ela relutou para estar aqui. Isso é importante. Isso mostra que existe uma graça aí dentro. Existe o Espírito Santo que motiva e que dá força. E isso é natural. Isso é natural do ser humano. Fraquezas, desânimos, força de vontade, não tem muito estímulo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele é o agente que nos dá força, é o agente impulsionador. Ele é como aquela engrenagem que quando nós estamos meio que enferrujados, sem querer girar para gerar energia, o Espírito Santo chega e faz isso, tum! E aí a catraca vai girando, e mesmo devagarzinho, mesmo seco, meio que enferrujado, mas o Espírito Santo está girando e vai empurrando o crente para a igreja, e vai empurrando o crente para a oração, e vai empurrando o crente para o jejum e para os propósitos, e as coisas começam a acontecer. É assim, meus irmãos, é assim, e aí começa a pegar, daqui a pouco pega o embalo, irmão. Daqui a pouco pega o embalo e diz: eu quero todo dia ir para a igreja. É assim, aleluia. Ana não desistiu. Quando é um dia que menos ela espera, ela começa a sentir uns enjoos, ela começa a sentir o negócio se mexendo, um mal-estar, e diz, e corre para lá. Isso é uma conjectura, viu, irmãos? A Bíblia não diz detalhadamente isso, mas eu posso imaginar, porque todo bebê que é gerado no ventre, ele causa algum rebuliço, ele causa alguma estranheza no corpo, ele causa alguma reação, e a mulher sente. E a Bíblia declara que, de repente, Ana
ela se vê com o bucho crescendo. E aí ela começou a dizer assim: isso aqui não é, como é que diz? Não é gravidez biológica, não. Isso aqui não é lombriga, não. Ela pensou, imagino que ela ficou pensando: será que eu comi muita rapadura, fiquei meio cheio de lombriga? Antigamente os meninos eram barrigudos, né? Inclusive eu, viu, irmãos? Quem me conheceu lá nos 10 anos, era um menino magrelo, parecia uma talisca, mas a barrigona lá na frente assim. Era barrigudo, irmãos. Era bem assim, né? Mas oh Jesus, mas a Bíblia diz que Ana ela agora reconhece que não era nada disso, era resultado de oração, era resultado do propósito, era resultado dos joelhos dobrados. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a tua causa, meu irmão. Eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo com a sua família. Eu não sei o que está acontecendo lá no seu trabalho. De uma coisa eu quero te dizer: existe um Deus que vela pela sua causa. Existe um Deus que está de pé, que está vivo, que é poderoso, que pode e que faz. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não importa onde você estiver. Com certeza, se você não pode dobrar os joelhos para orar, o seu coração se dobra, a sua alma se dobra diante do Senhor e fala com Ele, se alimenta dEle, se derrama diante dEle. E o que me alegra é que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele interpreta as nossas lágrimas. O Espírito Santo sabe o que nós estamos dizendo sem que haja palavra em nossa boca. A Bíblia diz que o Espírito Santo sabe o que nós estamos dizendo. Aleluia. Que bom saber que o Espírito de Deus sonda, prescruta a nossa mente e o nosso coração e leva para Deus um recado pronto, e leva para Deus a nossa anotação, e leva para Deus a nossa agenda, e diz: olha aqui, Senhor, olha para a tua serva, olha para o teu servo, ele precisa disso. A sua boca não saiu som nenhum, palavra nenhuma, mas o seu Espírito declarou isso aqui. Sabe, irmãos, bom é saber que temos um Deus que conhece o que pensamos, o Deus que conhece o que falamos sem expressar palavra alguma. Ele conhece. Aleluia. Seja qual for a sua petição, meu irmão, minha irmã, saiba que você tem um Deus no céu, um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. Possa ser o lugar escuro como seja, o Senhor, os olhos do Senhor, não se preocupe, está como raio-x, olhando para mim, para você. Nos lugares mais escuros da vida, o Senhor está lá. No lugar mais ermo, onde nós possamos pisar a planta dos nossos pés, possa ser os lugares mais remotos ou mais perigosos, não temas, porque o Senhor está com você. O salmista declarou no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor, Ele está com você, seja qual for o vale que você passar. Aleluia. Muitas vezes nós nos pegamos achando que nós estamos sozinhos.
Mas eu quero te dizer uma coisa: a oração que você tem feito diante do Senhor, a oração que você tem declarado para o Senhor, está registrado. Deus não esquece do seu pedido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é aquele que não esquece dos seus, não esquece do pedido. Aí muitas vezes minha esposa às vezes me pergunta, a gente coloca em oração determinada situação e às vezes ela fica: você orou por isso? Você está orando por isso? Você está lembrando disso ou você se esqueceu disso? Eu digo para ela: filha, desde o primeiro dia eu já coloquei diante do Senhor, e eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa, dizendo: Senhor, isso aqui, Senhor, isso aqui, Senhor, isso aqui, Senhor, os meus filhos, Senhor, a minha esposa, Senhor, os meus pais. É claro que a gente pede: Senhor, cuida dos meus velhinhos, cuida dos meus irmãos, atende às necessidades deles, dá livramento, sustenta eles. Isso é uma oração costumeira que a gente continua fazendo sempre, rogando ao Senhor pela família, rogando a Deus. Mas existem situações, irmãos, que eu disse: Senhor, está diante de Ti. O Senhor não tem amnésia. O Senhor não tem amnésia. O Senhor não tem falta de memória. O Senhor é Deus. O Senhor é perfeito. E por essa causa eu já me coloquei diante do Senhor. E só o fato de você continuar crendo, isso representa joelhos dobrados. Isso representa que o seu coração, a sua vida, continua confiando no Senhor. Mas a gente precisa, irmãos, entender a necessidade de continuar se dobrando diante de Deus. Amém? O salmista, ele declarou no Salmo 142, dizendo: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Isso quer dizer que oração. O salmista Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas isso prova que, independente de ter Deus como íntimo, nós precisamos manter a comunicação com Deus. Por que estou dizendo isso? É para que a gente não se esqueça de que a vida cristã, ela é uma vida seguida de oração e contato com Deus. Oração, jejum ou consagração, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida separada para o Senhor. Então nós precisamos entender que a nossa comunicação, ela precisa ser constante. Mesmo estando na mesa, onde a mesa farta, não necessito de nada, estou enriquecido, estou abastecido, mas nem por isso nós devemos deixar de orar. Se a mesa está farta, ore ao Senhor, agradeça a Ele, seja grato. Pai, eu te agradeço pela fartura, eu te agradeço pela abastança, eu te agradeço por suprir as nossas necessidades, eu agradeço pela saúde, eu te agradeço pela provisão, pelo sustento. A gente não só ora quando está faltando, a gente ora quando falta, mas quando somos abastecidos também. Nós precisamos continuar orando e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, Ele ouve a nossa súplica e a nossa oração. Nós precisamos ser intensos, irmãos, nós precisamos ser intensos. Não ore sem fé, ore com fé, ore com confiança, ore sabendo que Deus está com você, que Deus está em você, Ele está em você. Ore, porque o próprio Espírito de Deus, Ele te encherá de graça, de fé e de força. Ele é a tua força. Aleluia! Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito de Deus continue agindo em nós,
para que nós sejamos o povo forte nesse lugar. Que essa igreja seja uma igreja poderosa neste lugar. Uma igreja poderosa, uma igreja que prega Cristo, uma igreja que vive Cristo, uma igreja que vive os milagres de Deus, uma vida que proclama o Evangelho de Cristo, por meio de uma vida temente ao Senhor. Que Deus nos ajude a viver essa vida que agrada a Ele. Aleluia. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, em nome de Jesus. Amém.